Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de filosofia, a gente está nesse período da Idade Moderna, a gente viu a questão do Renascimento, alguns filósofos que vão surgir nesse momento, e hoje a nossa aula de filosofia é sobre a Revolução Científica do século XVIII, certo? Antes de começar as explicações, quero deixar logo um aviso da importância de vocês assistirem tantos vídeos de aula, de ler a ficha que eu passo em relação ao assunto. Muitas vezes tem informações complementares além do vídeo de aula, de fazer atividades, de entregar essas atividades. Eu sei que muitas vezes pode acontecer imprevisto, ficar sem internet, alguma coisa. É só me falar depois comigo ou falar antes, professora, eu não fiz atividade porque eu estava sem internet, tive que sair, estava doente. É só me avisar, certo? Que eu compreendo, eu dou um prazo um pouco maior, então reforçando a importância de tanto assistir os vídeos de aula e fazer as atividades e entregar essas atividades, tá? Bora lá. Quando a gente fala de revolução científica, a gente fala da Idade Moderna. E essa Idade Moderna vem muito com as ideias do humanismo. O que seria esse humanismo, professora? Seria essa resgate da cultura greco-romana, da questão do uso não só da valorização do conhecimento, da busca da razão, de estudar o indivíduo, estudar o homem, certo? Então tem esse resgate tanto filosófico e também cultural, como a gente viu o caso como vocês já viram também, em relação do Renascimento, certo? Artístico, científico, da qual traz esse resgate desse pensamento, o humanismo. Vai trazer agora o homem como centro do estudo, de conhecimento, certo? E daí, quando a gente fala de revolução científica, pelo próprio nome já diz. Como você sabe, antigamente as pessoas não eram só uma coisa, era mil e uma coisas. Eles eram filósofos, matemáticos, físicos, então eles tinham essa vontade de buscar esse conhecimento. Então, esse período da Idade Moderna, a qual a gente tem essa separação desse pensamento religioso, que durante um bom tempo da Idade Média influenciou nas pesquisas científicas do pensamento filosófico, agora a gente vai ter um espírito mais crítico, a natureza do universo, a ciência da natureza. Então ele vai agora não só buscar essa compreensão do universo, da natureza, do onde o homem está inserido, mas sem interferência dos pensamentos religiosos, e sim agora buscando bases matemáticas, bases em relação à matemática, cálculos matemáticos, explicações científicas na física, na química, na astronomia. Então você vai ter agora esse pensamento filosófico voltado para isso, do estudo do universo, dos astros, dos cosmos, como a gente tem a questão de Galileu. E mesmo assim, nessa época, a igreja vai perseguir essas pessoas que divulgam e promovem essas ideias. Para vocês terem noção, Galileu ele tinha uma sociedade secreta da qual ele compartilhava essas informações e escrevia até em código. Que um período que até esses documentos estão no acervo do Vaticano, para vocês terem noção. Então, a gente também vai ter correntes filosóficas que a gente vai ver nas próximas aulas, do empirismo, do racionalismo. Racionalismo quer dizer do uso da razão, do homem usar a razão, e também do empirismo na questão da experiência que o homem vai ter naquele ambiente, a experiência que ele vai vivenciar naquele espaço, tanto da experiência do olhar, do ver, do olhar, do olfato, do paladar, em relação ao meio. Quando a gente fala também empirismo, traz um pouco dessa questão da ciência junto com isso, com essa experiência, tá? Então, dando continuação a isso, a gente vai ter, na Idade Moderna, a gente destaca Nicolau Copérnico, com a teoria heliocêntrica. O que seria essa teoria heliocêntrica? É a teoria que coloca que a Terra não é o centro do universo, como veio difundido há anos, da Idade Média, na Antiguidade, junto com os estudos que a gente teve de Aristóteles e Ptolomeu, que foi muito aceito e compartilhado pela Igreja Católica. Então, com Nicolau Copérnico, ele começa não só, como eu falei, do universo, a observar esse universo, desenvolver ferramentas como o telescópio, para começar a observar esse universo, e ele começa a perceber nesses movimentos dos astros, principalmente Galileu, vai falar muito do movimento em relação ao cosmos, movimento
desses corpos celestiais, como eles colocam, ele percebe que a Terra não é o centro do universo e quebra com a teoria geocêntrica e vai romper com os pensamentos de Aristóteles e de Ptolomeu, que vinha sendo tão difundido naquele período. Então ele coloca da qual que a Terra não é o centro do universo e que o Sol é sim o centro do universo e a Terra gira em torno dele. Isso foi uma grande repercussão naquela época. Para vocês terem noção, Giordano Bruno, ele vai continuar reafirmando essa tese de Nicolau Copérnico, com seus estudos e experiência, e vai confirmar essa pesquisa que ele faz com cálculos matemáticos e é condenado à fogueira. E assim acaba condenado à fogueira, ele é morto, ele é queimado vivo. Galileu também ele vai seguir essa linha de pensamento de Giordano Bruno. E o tribunal da Inquisição vai chamar Galileu para realmente ele continuar, se ele reafirma aquela teoria que ele fala, que a Terra não é o centro do universo, que o Sol é o centro do universo, ele vai e nega. Ele meio que se converte à religião católica para escapar da fogueira. Ele foi bastante esperto. E quando eu falo de Galileu, ele nasceu na Itália, é um dos fundadores da física moderna, defendeu a explicação do universo a partir da teoria heliocêntrica, ele rejeitava a física de Aristóteles e ela tocou a verdade absoluta do cristianismo, que ele, não só esse pensamento geocêntrico foi usado nas correntes de pensamento do cristianismo, foi muito difundido e presente. Daí a gente tem também a relação da linguagem matemática, da linguagem científica, da questão da astronomia, que ele vai desenvolver nesses estudos em relação, nesse momento, nesse pensamento dele na Idade Média. Daí a gente tem a questão de Isaac Newton. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, físico, matemático, continuou na Revolução Científica, deu origem à física clássica, essa parte mais detalhada de física. A gente não entra, essa parte mais teórica das informações, tá? Vou logo avisando. Ele, além de física, matemática, filosofia, astronomia, estudou alquimia, astrologia, cabala, teologia, era um grande conhecedor da Bíblia. Considerava que todos esses campos de saber poderiam contribuir para os seus estudos e fenômenos naturais. Então você vê que é uma pessoa que buscou conhecimento em todas as áreas e assim para ajudar nessa construção do conhecimento dele. Então ele vai usar não só esses experimentos e metodologias nessa ciência, certo? Então eu vou concluindo por aqui. Vocês vão ficar com a ficha tanto com conteúdo, vocês vão ter algumas informações complementares e com a ficha de exercício. Qualquer dúvida em relação à atividade, em relação ao conteúdo, vocês podem perguntar.